ouvintes! Eu sou a Patrícia Silveira e esse é o segundo episódio da segunda temporada do Gato Preto Cast. Eu tô aqui nos estúdios da EFAP, que é a Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo. Eu tô aqui com a professora Simone Sutti, o bibliotecário Carlos Aguena, que vão bater um papo com a também professora Evelyn Aparecida Pereira Silva, da Escola Estadual 9 de Julho, Diretoria de Ensino Taquaritinga. A Evelyn é uma clubista assídua do Clube de Leitura Gato Preto e ela vai falar sobre como é ser uma leitora voraz nos dias de hoje e como é que ela, a partir da própria experiência, influencia os seus alunos a gostarem de ler também. Então seja bem-vinda, professora Evelyn. Bora lá, Simone, Carlos? Oi, bom dia Patrícia, obrigada pela apresentação, bom dia Evelyn, Carlos. Bem, Evelyn, você foi escolhida para participar desse podcast conosco exatamente pelo motivo de ser uma leitora assídua e uma participante do clube de leitura desde o começo do clube, né? Desde que o clube foi criado. Então, para a gente isso é um privilégio, é importante que você esteja aqui hoje falando o que te faz ler com tanta assiduidade e, principalmente, como que você motiva seus estudantes a lerem também. Quais são as estratégias que você utiliza? Como que você faz para mostrar a eles a importância da leitura, os caminhos que a leitura conduz para trazer a um conhecimento, a sabedoria. Imagina a Evelyn caminhando pelos caminhos do texto e como que ela conduz os estudantes atrás dela, fala, ó, que caminho bom, gente, esse é o caminho que vai levar ao conhecimento, que vai te dar mais reflexão, mais sabedoria, mais sentido de mundo, né, sentido de ser humano. Então, acho que o teor dessa nossa conversa seria isso mesmo. O que a Evelyn, professora, a Evelyn pessoa, leitora principalmente, faz para motivar essa moçada aí que precisa tanto de ler. Então é isso, Evelyn. Bem-vinda, bom dia. Eu vou passar para o Carlos. Olá a todos. Olá, Evelyn. Muito grato pela sua participação. E além do que a Simone mencionou, da professora, assim, uma coisa muito importante, a Evelyn é a participante mais antiga do Clube de Leitura Gato Preto. Ela participou do período à distância e agora no Centro de Mídias. Então, muito obrigado pela sua presença, Evelyn. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, me senti muito honrada de participar com vocês nesse encontro e realmente eu gosto muito de ler e sou voraz, adoro a leitura, o mundo da leitura e tento realmente mostrar isso para os meus alunos. Porque, gente, eu fui muito nova, desde muito nova, eu fui muito incentivada à leitura pela minha mãe. E no começo eu não me sentia muito atraída para a leitura. Eu gostava mais de ouvir histórias, eu tinha muito agitada. E aos poucos eu fui conhecendo os livros, a leitura foi me conquistando. Com a vida corrida que a gente tinha, eu lia menos do que eu gostava. Quando houve a pandemia, que eu encontrei o Clube Gato Preto, eu fui muito feliz. Porque eu encontrei pessoas que gostavam de ler as mesmas coisas que eu gostava e que gostavam de falar sobre a leitura e acreditavam que a leitura realmente modifica a pessoa e faz com que ela tenha uma vida melhor. E eu sempre acreditei nisso. E foi isso que me trouxe até aqui. A leitura, a ficção, as biografias e o estudo, porque tudo é leitura e tudo é o que você faz com aquilo que você lê. Na minha mente eu tive esse princípio de quem lê mais sabe mais e quem sabe mais resolve todas as coisas com maior tranquilidade, com maior clareza, da melhor forma para a vida. E eu pensava, quando eu era jovem, eu não tive na escola ninguém que dissesse isso para mim. Então, a partir do momento que eu entrei numa sala de aula, eu comecei a incentivar meus alunos que eles poderiam ser o que quisessem, desde que eles soubessem ler. Porque quem sabe ler, lê tudo. Quem sabe ler, lê o mundo, lê a vida, lê tudo.
Então, eu mostrava para eles em sala de aula que a leitura, ela te transporta para outro mundo, para outro estágio de vida, porque você consegue, por meio da leitura, compreender coisas que antes estavam escondidas para você. E aí você lê, você analisa e você consegue, nas coisas simples da vida do todo dia, ressignificar a tua realidade e consegue também ter uma esperança. Evelyn, você traz um ponto interessante que eu nunca tinha pensado nisso. A prática da leitura de livros nos ajuda a fazer a leitura da vida, né? Eu achei muito legal isso que você falou. E realmente, eu acredito muito nisso. Eu vivo isso. Então, quando eu converso com os alunos aqui na sala de leitura, ou em qualquer lugar que seja, com pessoas que são leitoras, é exatamente isso que eu vejo, é exatamente isso que eu digo, porque isso é uma verdade para mim. E a leitura mudou a minha vida. A minha vida seria muito diferente se eu não fosse uma leitora, se eu não tivesse contato com letras, se eu não tivesse estudado. Poderia ser extremamente diferente, como foi das outras pessoas que conviviam comigo e que não seguiram esse caminho. E é isso que eu mostro para o meu aluno. Eu digo para ele assim, você, às vezes, está seguindo por um caminho e você lê um livro e você vê que não vai dar certo, ou você vê que vai dar muito certo. E aí você se sente esperançoso ou desmotivado de seguir caminhos que que não são adequados, que não vão agregar para a sua vida. Então, tem autores que são fantásticos, fabulosos, que faz com que a gente evolua enquanto pessoa, porque a gente pensa em coisas que a gente realmente não pensava antes. E os clubes de leitura, eles fazem com que a gente fique mais atentos, mais espertos. Porque você lê o livro, a pessoa que vai lá no clube lê também. A impressão que você tem é que você olha do seu ponto de vista, do seu lugar de fala, da sua vivência. Chegam outras pessoas de outros lugares com vivências diferentes e quando elas comentam a leitura, você fala, como eu não vi isso? Eu poderia ter pensado desta forma, mas não me ocorreu em momento nenhum. E aí você percebe que as várias formas de pensar dentro de um mesmo texto, partidos de uma base única, elas têm assim várias possibilidades de aprendizado, coisas que você realmente sozinho você não consegue. Então, os clubes de leitura, as leituras conjuntas, leituras compartilhadas, elas são o caminho. As discussões em textos antigos, novos, elas fazem com que a gente não fique fora da sociedade. A gente é um ser social. A gente precisa viver em sociedade. E quando você estuda, quando você lê, você ouve o outro falar do que ele leu, você consegue, na verdade, formar dentro de você uma criticidade, né? Em relação à realidade vigente. Então, a leitura, ela influencia tudo na nossa vida. Você falou tanta coisa boa aí, né? Eu fiquei muito atenta às palavras que você usou. Você falou em transformar, transportar. Você falou em verossimilhança, situações inusitadas. Você falou em leitura de vida, em se colocar no lugar do outro, em situações inimagináveis que você, leitora, nunca pensou em enfrentar. De repente, pela visão do outro, pela narrativa do outro, você se coloca num lugar que você nunca imaginou estar, né? Então, olha só a riqueza que você trouxe aqui ao falar do que é a leitura. E a gente se sente muito honrado quando você fala que os clubes de leitura trazem essas diversas vozes de diversas mentes que leram de diversas maneiras. Simone, ouvindo a Evelyn, me bateu uma curiosidade. Eu tenho 2 perguntas para a Evelyn. A partir da experiência do clube de leitura, você teve assim uma transformação total da visão de um livro que você gostou e passou a não gostar, ou vice-versa?
E uma outra pergunta, o que livro que você está lendo hoje, Evelyn? 2 perguntas para você. O clube, ele mudou a minha forma de ler. Ele mudou a minha vida leitora, né? Muito. Porque até então eu lia coisas que eu gostava. Eu tinha diversas maneiras que eu conseguia escolher um livro. Às vezes eu olhava a capa, às vezes eu olhava o título, às vezes eu lia a primeira página, às vezes eu lia a quarta capa. Então é o que eu falo para o meu aluno: vai lá e explora o livro. Antes eu fazia dessa forma, e aí eu lia só o que eu gostava. A partir do momento que eu fui convidada para participar dos clubes, e eu devo agradecer você, que eu participei de muitos clubes por sua causa, que eu fui a primeira vez, quando a gente começou a ler junto alguns livros que eu nunca tinha lido. Então eu falei, meu Deus, esse livro com esse título, desse autor, mas eu não vou gostar desse tipo de leitura. E aí eu lia o livro e eu adorava. Qual livro? Nossa, qual livro, Evelyn? Lembra que a gente leu O Estrangeiro, do Albert Camus, né? Você não gostava e passou a gostar? Como que foi a experiência? Não, eu gostei muito. Só que na discussão que a gente estava, que eu achei ele um livro muito louco, um livro muito diferente. Esse livro, ele me perturbou muito tempo, porque eu leio o livro e, gente, eu levo ele para casa, eu levo ele para minha vida, eu fico falando com ele, com os personagens. É uma coisa muito incrível, porque enquanto eu não resolvo todas as questões com o personagem, eu não passo para frente, eu ainda fico lembrando. E aquele personagem, ele é muito intrigante. É um personagem seco, difícil, que não conversa com ninguém. Então, como que a gente entende determinados comportamentos? Para isso, você tem que entender de outras coisas. Você não pode só entender, li o livro, não gostei, eu gostei. Não, você tem que ir lá no livro e falar assim, gostei, por que eu gostei desse livro? Por que eu gostei desse personagem? É o que eu sempre te digo. Tem um livro, A Hora da Estrela, e eu não gosto do livro, porque eu me vejo Macabeia em muitas épocas da minha vida. Eu me encontro ali, eu falo, essa era eu ali, como naquela época da vida eu era essa Macabeia, e quantas vezes somos ela? E a gente, por isso que eu não gosto. Eu falo para minhas alunas que vieram aqui, gente, que livro maravilhoso, como sofre essa personagem. E a gente encontra muito na vida real. E assim, existem muitos livros que a gente lê que você não tem necessidade de saber nada do autor, mas existem livros, por exemplo, como Quarto de Despejo. Meu Deus, era um gênero que eu nunca tinha lido na vida. Eu falo, diário, eu não gosto. E aí eu fui ler aquele livro dela. Eu falo, eu preciso saber quem é essa mulher, eu preciso ir na internet, ouvir a voz dela nas músicas que ela canta para entender essa mulher gritando no meio de uma favela. Eu falo assim, meu Jesus, quem é essa pessoa que escreveu este livro? Então, e aí você se encanta. E a gente leu recentemente, né, o Machado, nos vários contos, nas várias crônicas que ele escreveu, porque a gente conhece muitos romances, né, que ele é fantástico. E o fato dele conversar com o leitor, Machado de Assis, para mim, é um dos maiores escritores do mundo. E hoje eu posso dizer isso porque eu já li outros livros. Evelyn, e qual o livro que você está lendo hoje? Hoje eu estou fazendo a revisão das questões do Leia, né? E eu estou lendo alguns livros. Eu estou lendo Mulherzinha, ontem eu terminei de ler O Amanhã Não Está à Venda. Eu li um texto de Platão que eu nunca tinha lido, O Banquete, eu li os 2 essa semana, e estou no meio do Malala, a menina que queria ir para a escola, que são os livros que eu estou analisando, que eu estou lendo para que eu possa fazer a correção das questões do Leia, né? Eu estou muito contente com os títulos novos que vocês
que foram escolhidos pela rede para que a gente leia no clube de leitura, porque O Mundo de Sofia, A Queda do Céu, são livros desafiadores, são livros que vai fazer com que a gente que quer se apropriar do livro, quer ter uma opinião a respeito, ou mesmo quem quer ler só por diversão, vai ter oportunidade de conhecer livros que são diferentes do seu cardápio. Evelyn, deixa eu te perguntar Oi. uma coisa. Eu queria saber, assim, se você fala que a leitura te transformou e que foi a sua mãe que te trouxe, né, essa vontade de ler, né? Ela te incentivou bastante. Aí eu queria saber, você agora, como leitora já de muito tempo, uma pessoa que já está super habituada e está aí incentivando outras pessoas a lerem, você sente que você teve esse papel na vida de alguém? E se sim, como foi? Ai, que bom que você fez essa pergunta. Porque é o seguinte, eu tenho 36 anos de profissão, eu sou professora há 36 anos. E quando a gente está no magistério, enquanto a gente está dentro de uma sala de aula, enquanto você tem 30, 20, 40, 45, eu cheguei a ter 45 alunos dentro de uma sala de aula, que você está ali falando, em determinados momentos da sua profissão, você parece que não é ouvido, que ninguém liga para o que você fala. E eu tenho essa importância da leitura na minha vida, realmente mudou minha vida. Meu destino seria outro sem a leitura. E com a leitura eu estou aqui. E eu sempre fiz questão de incentivar os alunos, porque eu percebo que o aluno brasileiro, a pessoa brasileira, ela não tem muito incentivo para a leitura, porque as pessoas acham que é coisa de quem não tem nada para fazer, de gente que só para passar tempo, e na verdade não é. Ela forma o ser, ela transforma a pessoa. E eu sempre fiz questão de levar livros para a sala de aula, de fazer aquelas leituras que toquem a alma da pessoa. Quando eu fazia... Gente, eu fui alfabetizadora. Eu alfabetizava com poemas, porque eu colocava uma carga de intensidade na poesia, nas musiquinhas, que os alunos, eles ficavam apaixonados com vontade de aprender a ler para ler daquele jeito. E isso, foram anos fazendo isso. E a gente sabe que o professor ele não colhe os frutos do que ele faz num ano. Ele leva décadas para acontecer isso. E eu moro numa cidade muito pequena, e aqui muita gente, eu já dei aula para o avô, para a mãe e para o neto. E assim, teve uma ocasião que eu estava parada na frente da sala dos professores e chegou uma mãe de um aluno aqui da escola. E ela olhou para mim e disse: "Você mudou a minha vida quando você disse que a leitura pode transformar vidas. E você transformou minha vida." Eu estava no 6º ano. E a partir disso, hoje eu sou professora por sua causa. Hoje eu mantenho meu filho. E hoje meu filho está aqui na escola que você está para aprender com vocês. Então isso teve um impacto na minha vida que vocês não têm noção. Tem até hoje, né? A gente está aqui emocionado com você também. Isso faz 5 anos que aconteceu. Então, o filho dessa pessoa, hoje, está aqui, está na rede, está no... E a pessoa é professora aqui na cidade. E assim, ela me deixou sem chão, porque eu estava sendo readaptada para a sala de leitura. E aí eu falei, bom, então vamos continuar, porque o caminho é esse. Eu estou no caminho certo. E nesses anos todos de sala de leitura, já estou desde 2019 que eu estou... eu tenho, e eu acredito, gente, eu realmente acredito que não existe outro caminho. A educação é o caminho, a leitura para o ser humano, para o ser, é que faz a diferença na vida da pessoa, sabe? E eu realmente confio nisso.
E várias vezes eles me encontram na rua e falam, eu lembro de você. E eu vou dizer um negócio para vocês. Como é que eu incentivo o meu aluno a ler? Como é que eu encanto a pessoa? Eu mostro para ela. Nesse livro você encontra isso, nesse livro você encontra aquilo, naquele livro lá, nossa, ele vai te trazer por quê? Porque ele faz isso comigo. E a gente precisa de mais pessoas que são leitoras e que se disponham a contar para os outros que ler é maravilhoso, que ler é especial. Você nasce com sinapses capazes de falar qualquer idioma, mas ler é uma conquista do ser humano. É você, sozinho, que faz com que seu cérebro se desenvolva para ser capaz de ler e compreender e todo dia. Gente, olha como isso é maravilhoso, como isso é especial. Você, ser humano, evoluir, melhorar e fazer seu cérebro trabalhar para o seu benefício. Não tem coisa mais maravilhosa que isso. E eu já recebi, assim, eu tenho professores aqui na escola, eu acho que 5 ou 6 professores que foram meus alunos. E eu tenho uma professora que ela fala o seguinte, ela fala assim, eu lembro de você na lousa ensinando, e agora eu ensino. Então é muito bom você encontrar profissionais que se espelharam em você e que vêm te contar, fala assim, olha, foi perfeita a minha trajetória? Nunca. Tem muitos alunos que gostam de mim, muitos que não gostam, é um direito que todo mundo tem. Mas aqueles que aproveitaram e que fizeram a vida deles melhor por conta da leitura, pô, parabéns para ele. Não é isso que a gente faz? É isso que a gente faz. Mas agora eu vou te contar também uma coisa. Você contou que encanta os alunos. Como você sabe que o livro é interessante, que o personagem vai fazer com você. E hoje você teve esse encanto de nos encantar. Essa tua história assim, tão visceral, tão emocionada e tão verdadeira, fez a gente repensar mais uma vez o quão importante é tudo isso, né? E pelo diálogo que você trouxe, para mim, era um deleite numa leitura mesmo, em tudo que você disse. Foi tudo muito, muito importante, Evelyn, muito importante. E é uma honra ter você aqui como clubista. E quando vocês, assim, vocês propõem as coisas de leitura, eu fico encantada, gente. Porque vocês estão no caminho certo. Vocês têm um clube robusto, que dá certo. Vocês perceberam a fome que as pessoas têm de conhecimento? Sim. A fome que as pessoas têm de comentar o que foi lido, daí que se aquilo que ela entendeu, você também entendeu, ou se você entendeu coisas diferentes, que enriquecem aquilo que você fala. Então, o clube é fantástico. Era fechado. Eu achava que era pouco. Um clube fechado, só entre nós. O clube ele tem que se expandir mesmo, ele tem que ter essa visibilidade que ele está tendo hoje, de ser transmitido para o estado todo, de ficar ali disponível às opiniões das pessoas, disponíveis, e agora nesse novo formato, que as pessoas elas têm a oportunidade de gravar com vocês, ou gravar sozinhas, enviar para vocês, tem que crescer muito isso, e isso tem que ser multiplicado nas diretorias, nas escolas, para que eles entendam que realmente com todo esse barulho, com a leitura que você consegue isso. E eu acredito o seguinte, tem pessoas que leem muito, mas elas guardam para elas. E quando você pega uma coisa e guarda essa coisa, só serve para você. Você vai lá na gaveta, você olha e fala, ai, como eu gosto disso, ai, eu tenho isso. Agora, quando você compartilha, quando você conta para uma pessoa, que conta para outra, que se interessa por aquilo, você percebe que a coisa fica viva? A leitura não é uma coisa para você guardar para si. Seja um mini conto, seja um conto, seja uma crônica, seja qualquer coisa que você leu e se divertiu. Quando você passa isso para frente, isso vai contaminando as pessoas, vai contagiando as pessoas.
É como você falou no começo, agora volta lá na tua fala inicial. Sim. Você usou muito transforma, ou transporta, porque senão a leitura ficaria assim, numa simples decodificação de palavras, de frases, e uma história talvez até assim, banal, e quando você mergulha de fato, eu achei muito interessante quando você fala que leva o personagem para casa, fica conversando com ele, enquanto não resolve aquela questão, você não sossega. Eu acho que essa leitura é a verdadeira leitura que transforma. E foi muito interessante ouvir tudo isso de você, porque a gente vê a profundidade do leitor, né? A profundidade com que você faz uma leitura, que não é uma simples leitura, é uma leitura de vida, de mundo, de pessoas, de emoção. Ô, Evelyn, todo o programa, e principalmente todo final de programa, tem uma pergunta aqui que eu acho que para você vai ser muito difícil responder, mas ela não vai deixar de ser feita. Vamos lá? Tá preparada? Não sei. Pode perguntar. Pode perguntar. Evelyn, qual que é o livro da sua vida? Muito difícil. Meus alunos me fizeram essa pergunta essa semana, aqui na minha sala de leitura. Eles chegaram aqui, Evelyn, qual o livro que você achou mais maravilhoso? Eu falei, eu não consigo dizer um livro. Eu posso dizer o que me impactou neste momento. Só que pensando nisso, como eu fui questionada pelos alunos e eu não gosto de não dar uma resposta, eu disse para eles, eu tenho os preferidos da vida. E eu não sei quantos são. Mas quando me perguntam, eu lembro, uns que sempre vem na minha mente, Os Miseráveis, é um dos que eu sou apaixonada. A Elegância do Ouriço, que eu li ano passado, que eu fiquei sem fôlego com aquele livro. Como eu sou apaixonada por como o autor tece o texto. Então, tem vários gêneros, eu não consigo dizer que sou uma leitora de um gênero só. E aí eu percebo que eu gosto de como os textos são tecidos, de como eles são construídos, de como eles são elaborados. E eu posso dizer que Machado de Assis é um dos meus preferidos. Que ele transforma a gente. É isso. Nosso papel aqui é te colocar na parede e apertar mais um pouquinho esse parafuso. Nós queremos saber qual... Você está sendo altamente desafiada aqui. Foi muito bom te ouvir. Agora nós vamos te desafiar. Qual que é o livro da sua vida? O Menino do Dedo Verde. De Maurice Druon, acho que é isso que fala. Tá o Menino do Dedo Verde. Olha só que assertividade, tá vendo? Tava uma pergunta tão difícil e, de repente, ela emergiu. Às vezes vale a pena dar uma apertadinha no estudante, né? Tá vendo? Isso mesmo, minha filha. Viu? É assim. Ai, Evelyn, que bom te ouvir. E que privilégio pra gente ter uma clubista como você, sabe? Que traz toda essa profundidade, essa alegria de ler, e mostra com toda emoção que esse caminho é o caminho, né? Como você falou, talvez o único que forma, que transforma. E foi muito bom. Evelyn, a gente te agradece muito. E esperamos logo, né? Nos próximos dias aí você tá aí com a gente de novo. É isso. Com certeza. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou participar toda a vida, seja como ouvinte, seja assistindo, seja falando, seja não falando. Eu penso que vocês têm que colocar pessoas novas falando, porque eu gostaria que tivesse muita gente nesse estado. Tem muita gente com muita coisa para oferecer, sabe? E que está precisando, que para se espalhar, que eu acho que tem assim, muita gente aí que está assim, só esperando para ser um modelo a ser seguido por muitos outros alunos. Então, chamem muitas pessoas, deem oportunidade. Evelyn, essa vez não tem lugar para você. Não tem problema, gente. Não tem problema. Eu quero que esse projeto floresça como uma árvore de ipê, sabe? Lotada de flor. Que as pessoas, quando não consigam não ver o que este programa, o que o Gato Preto, que este clube de leitura faz pelas pessoas. Eu quero que todo mundo enxergue. Que seja um ipê florido, assim, que se vê de longe numa mata verde, sabe? Que ele consiga ser visto por todo mundo, porque eu realmente acredito que é só assim, só pela leitura, que a gente vai conseguir ter um futuro melhor para todos nós, para os netos, para os bisnetos, para quem ficar na terra depois da gente.
É isso aí, pessoal. Essa foi a professora Evelyn, essa super leitora e formadora de novos leitores, que tem todo o nosso respeito e admiração, porque ela é uma grande aliada nessa nossa batalha pelo incentivo à leitura. E você, ouvinte, que é servidor da educação e participa de alguma ação de incentivo à leitura, já sabe, está convidado a vir apresentar a sua experiência aqui no Gato Preto Cast. É só você escrever para a gente no e-mail nucleodebiblioteca.educacau.sp.gov.br e a gente entra em contato, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.